obrigado. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite para estar aqui. Queria agradecer o facto de, através deste grupo de reflexão jurídica, poder estar presente nesta iniciativa do NEL. E penso que é do maior interesse nós termos esta participação em temas não só que estejam limitados em termos temporais, como também em algumas monografias como essa que a doutora Carol agora nos informou, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial e o avanço em termos jurídicos, os avanços realizados, nomeadamente na superação do positivismo, que é um movimento muitíssimo atual, mesmo hoje, para uma figura de reflexão importante. Portanto, o que nós vamos fazer aqui hoje é debater três autores de referência, um brasileiro, um norte-americano e um alemão. Temos as intervenções dos três colegas citados e eu lhe farei uma breve referência àquilo que tenha sido comentado pelos nossos três amigos e também aqui doutorandos. Portanto, nós vamos fazer agora é começar as nossas atividades. Vamos todos para aqui sentar. Eu fico numa ponta, vocês ocupam aqui as coisas e vamos começar as nossas atividades. Dou desde já a palavra a quem for o primeiro, penso que é o geral. Boa tarde a todos. Boa tarde. Na verdade, competiu falar e não falar. Porque eu não posso falar muito, porque na verdade eu vou fazer só a introdução da temática. Nosso grupo de estudos, na verdade, ele surgiu entre conversas entre os colegas e nós decidimos nos reunir para fazer umas leituras. Convidamos o professor Alexandre para nos ajudar a nos coordenar nas nossas discussões e, como foi dito, o grupo está aberto também a novos integrantes que têm interesse em questões e temáticas nesse sentido. A importância dessa temática especificamente, a distinção entre princípios e regras, ela vai ser bem acentuada, vamos dizer assim, após, sobretudo, a Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, e já aproveitando o ensejo do próprio Congresso do NEL, vai se acender a questão do positivismo versus não positivismo, vamos dizer assim, ou um neocondicionalismo para alguns. Então, existem várias nomenclaturas, mas especificamente a discussão ela vai se pautar entre a diferença entre princípios e regras. Não que essa distinção no direito não seja anterior, logicamente, à Segunda Guerra, porque se eu pudesse dividir rapidamente em três vertentes, nós vamos ter essa discussão primeiro num ramo, ou num aspecto, vamos dizer assim, justnaturalista, especificamente, mais voltado para o direito natural, entre distinção entre princípios e regras. Depois eu vou ter um segundo corte, um segundo momento em que eu tenho uma discussão que é baseado mais ou menos num jurispositivismo, especificamente, e aí eu tenho logicamente uma redução da importância, sobretudo, da questão dos princípios, por causa do positivismo em detrimento das regras, ou seja, subsunção, cartesianismo, etc. E no terceiro momento eu tenho, que é justamente o que vai ocorrer, o marco, vamos dizer assim, teórico, que vai ser acentuado na Segunda Guerra Mundial, que é a questão do neopositivismo, especificamente, e aí eu tenho a questão, sobretudo, das chamadas escolas da argumentação jurídica. E essas escolas da argumentação jurídica, e aí eu estou dando um nome, escolas, mas elas não têm unidade em si, porque quando você vai estudar os vários ramos que estudaram a argumentação jurídica, você vai ver que vários autores escreveram sobre argumentação jurídica, ou sobre teoria da argumentação, ou teoria da linguagem, ou teoria da interpretação, ou utilizando um viés hermenêutico para trabalhar regras e princípios. Entre eles estão os três autores de hoje, inicialmente Dworkin, Alexi e também Marcelo Neves, especificamente no livro último deles, entre Hidra e Hércules, e ele vai fazer um traçado geral e vai falar um pouco sobre a questão da argumentação.
Mas o interessante é que essas escolas da argumentação jurídica, elas põem em xeque, elas põem em discussão justamente esse marco teórico último tratado pelo positivismo jurídico a partir da preocupação de que o direito ele tenha um olhar, vamos dizer assim, crítico ou controlador, né, ou corretor, como alguns autores falam, de fora, que é justamente reacender essa questão entre regras e princípios. Cada autor especificamente vai trabalhar num plano específico. Eu não vou falar deles especificamente, porque cada colega já vai fazer um resumo, né, do que nós temos discutido. Então, como eu falei, nós temos lido esses autores desde novembro e lemos cada um deles especificamente, fizemos discussões a respeito dessas obras. Quem tiver interesse depois, vamos, né, já adiantando, vai ser lançado um livro, né, digital, em que nós vamos estar expondo alguns artigos de cada qual do grupo especificamente a respeito do que foi lido e das nossas impressões e discussões acerca. Né? E aí, como o livro é digital, logicamente é gratuito, todo mundo depois pode ter acesso. A gente vai disponibilizar depois a informação também no site do NEL para que todo mundo tenha acesso ao que foi discutido. E quem tiver interesse, né, fique à vontade de nos brindar com a vossa presença. E agora eu vou começar a perguntar. Você quer primeiro? Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Espero que da nossa exposição surjam debates interessantes com a aplicabilidade prática dessa distinção. Distinção essa, como bem colocou o Dr. Geraldo, que se acentua após a Segunda Guerra Mundial e que termina sendo importada, e aí já numa crítica que se coloca de uma forma um pouco sem reflexividade dentro do sistema jurídico brasileiro. Então, adotamos as teorias de Alex Dworkin, isso sobretudo a partir da atuação do Supremo Tribunal Federal, mas consideramos que essa importação foi um pouco a crítica de teorias que não foram construídas dentro de uma realidade social, que é a realidade peculiar brasileira. Então, não sei se tem colegas portugueses aqui, de certa forma, as críticas que vão se voltar a essa distinção e a insuficiência teórica de algumas distinções, justamente tomando como panorama, como pano de fundo, a realidade brasileira. E a gente vai começar com Ronald Dworkin, já na década de 60, 70, vem trazer uma inovação no que diz respeito à distinção entre regras e princípios. Porque realmente a inovação dele, de Alex, se coloca como modelos hoje, de certa forma, predominantes na teoria jurídica brasileira, vem quebrar um paradigma anterior, que é o paradigma do positivismo jurídico, que, de certa forma, tenta distanciar, dentro da autofundamentação do direito, tenta distanciar direito e moral. Tenta distanciar direito e valores para que a gente tenha uma teoria pura do direito, dentro do normativismo caseniano que seja, e os princípios, eles não ganham esse papel tão fundamental como ocorre pós Segunda Guerra Mundial. E aí os senhores sabem que a razão disso está, de certa forma, ligada a algumas das atrocidades que ocorreram na guerra, inclusive a questão do Holocausto, que foi vista de uma forma juridicamente válida. E foi necessário, então, reaproximar direito e valor, direito e moral, e essas teorias buscam essa reaproximação. Por isso que a influência é muito forte, né, da filosofia moral dentro da teoria, tanto de Dworkin quanto de Alex. É uma influência muito forte, sobretudo em Dworkin, da teoria da justiça de John Rawls. O que é que John Rawls propõe como teoria da justiça e como princípios de justiça? Ele propõe que, e aí ele é uma espécie de neocontratualista, e a ideia inicial, não sei se os senhores têm conhecimento, mas a ideia inicial de Rawls é que a sociedade, para determinar as suas regras e seus princípios básicos de justiça, elas que representam cada segmento da sociedade teria que estar encoberto no véu da ignorância. Essa é a expressão que ele utiliza. O que seria esse véu da ignorância? Dentro daquele contexto de formulação de um contrato social ou de princípios mínimos de justiça, ninguém saberia qual seria a sua posição dentro de sociedade. Então, por exemplo, você não saberia se seria homem ou mulher, se seria branco ou negro, se seria rico ou pobre. E cada um estaria encoberto dessas suas, do véu da ignorância, a ponto de não ver as suas peculiaridades e trazer realmente a construção de princípios universais de justiça.
E dessa construção contratualista, né, o contratualista de John Rawls, surgem dois princípios básicos, que é o princípio da liberdade igual e, sobretudo, um princípio que ele descreve como sendo a aceitação da desigualdade, porque típica do nosso modelo capitalista, já uma crítica ao que ocorreu no modelo em oposição ao capitalismo, que é o socialismo, e que prezava pela igualdade absoluta, né, digamos assim. Então, já contestando essa lógica da igualdade absoluta, ele propõe que uma sociedade vai haver necessariamente desigualdade, mas de que forma essa desigualdade seria uma desigualdade justa? Essa forma seria de maneira em que cada um, pelo menos, tivesse um mínimo, né, e que as maiores vantagens fossem para aqueles que estão em posição mais desvantajosa. Por quê? Porque se você não souber que posição você vai ocupar na sociedade, você provavelmente vai querer garantir que você, se ficar na pior posição, você vai ter justiça, você vai ter um mínimo de distribuição. Então, esse princípio de justiça cria uma lógica, né, de construção de uma ética de princípios e valores universais dentro da teoria de John Rawls, que vai influenciar, no contexto de uma pragmática da moralidade, vai influenciar, sem dúvida alguma, do outro. Mas Rawls influencia mais diretamente Kohlberg, que, baseado na psicologia de Piaget, divide a evolução moral humana em 3 estágios. E esses estágios são extremamente importantes porque, posteriormente, Habermas ele vai fazer uma aplicação analógica desses estágios para a sociedade. E isso também influencia Dworkin, influencia Lex. Esse pano de fundo, esses pressupostos teóricos são extremamente importantes para visualizar o quanto a filosofia moral, o quanto a teoria do desenvolvimento da consciência moral influencia essas teorias dentro da filosofia jurídica. E esses 3 estágios, eles seriam, de certa forma, dentro de uma lógica até causa como uma consequência de evolução. Né? Dos 4 até os 10 anos, a criança viveria o estágio pré-convencional. No estágio pré-convencional, ela simplesmente aceita as regras impostas pelo grupo, mas ainda são regras exteriores a ela, portanto não há ainda uma interiorização, que só vai acontecer no segundo estágio, que é o estágio convencional, que ocorre aí dos 10 aos 13 anos, segundo Piaget, e dentro dessa lógica de internalização, a criança já aceita como dela as regras do grupo. E no último estágio, que seria o pós-convencional, nós teríamos aí, a partir dos 13 anos, no início da adolescência, a criança já questionando, o adolescente já questionando e já trazendo uma crítica às regras que a sociedade impõe. Regras e normas de forma geral, não estou falando aqui especificamente de norma jurídica, mas norma do convívio social, norma da família. Então, há uma possibilidade de uma capacidade crítica. Essa capacidade crítica, ela se faz a partir de princípios. Por quê? Porque vai se buscar uma tentativa de generalização, mas não apenas de generalização, mas de universalização, que torne, digamos assim, que faça com que haja um padrão racional mínimo da moral. E nesse estágio pós-convencional é que há a possibilidade de criticar as normas do grupo a partir de princípios universais. Isso é extremamente interessante porque, e não chega a se confundir com o justnaturalismo, nem no sentido teológico, nem no sentido racionalista, porque essa possibilidade de crítica, ela é histórica, não são princípios éticos universais, não há uma moral ontológica proposta como foi pela Igreja Católica durante a época medieval, mesmo durante o racionalismo iluminista, mas é uma construção moral, social, histórica, temporal, e que vai construir princípios universais a partir dos quais eu posso criticar as normas em sociedade. Não sei se vocês lembram, e aí o Dr. Geraldo chegou até a falar também, a distinção entre direito natural e direito positivo, de certa forma, trazia isso. Se o direito positivo estivesse encontrado a normas que seria o direito natural, ele seria criticável. Só que agora eu vou buscar uma fundamentação não extra, não meta-jurídica, mas jurídica. Então eu incluo os princípios dentro do sistema jurídico, como uma questão de autorreflexão do sistema, não como um elemento externo. E esse, digamos assim, é o grande contributo de Dworkin e Alex, já atualizando a concepção de regras e princípios
dentro da nova perspectiva do constitucionalismo atual, da filosofia do direito atual. Então, essa lógica de um estágio pré-convencional, convencional e pós-convencional, de certa forma, Habermas pega e transforma isso, saindo da ontogenese para a filogenese, que é a construção da sociedade também em vários estágios. E Habermas identifica a sociedade atual como sendo uma sociedade pós-convencional, uma sociedade capaz de criticar as próprias normas do grupo sem ruir, sem se destruir, o que seria impossível nas formações sociais pré-modernas ou medievais. Então, hoje a gente teria, dentro de uma complexidade, uma capacidade de crítica, e essa crítica se faria a partir de princípios. É isso que vai estimular a filosofia e a teoria de Dworkin, de Alex, quando ele traz a distinção de princípios para dentro do sistema jurídico. E o principal é que a gente vai distinguir entre valores e princípios, que é uma coisa que muitas vezes no nosso cotidiano, e em textos vários que a gente lê, não se faz essa distinção com muita clareza. Se coloca, inclusive, como sinônimo, valores e princípios. Mas dentro de toda essa teoria, sobretudo essa filosofia moral, valor é uma questão particular ou coletiva do grupo. Então, por exemplo, um determinado grupo pode se recusar a comer carne de porco porque é contra os valores do seu próprio grupo. Então, isso é um valor. Os valores seriam particulares, os valores seriam individuais ou coletivos, e eles seriam, portanto, criticáveis. Mas, para criticar esses valores, eu precisaria de princípios com tendências à universalização e não a uma individualidade generalizante, porque tem a possibilidade também de cada grupo tentar impor seus valores como gerais, genéricos, e nesse caso é uma tentativa realmente de uma racionalidade universalizante, não de a gente chegar a uma generalização de valores éticos, sociais ou grupais. E essa distinção entre valor e princípio, ela vai ser importante para que os princípios sejam compreendidos como essa racionalidade e essa pragmaticidade de forma universal. Isso, e todo esse contexto, faz com que esses princípios eles ganhem uma relevância muito grande dentro da teoria do direito, fazendo com que haja um primado hoje, e até de certo ponto em contexto para alguns, que os princípios eles são muito mais relevantes do que as demais normas jurídicas. E essa é a grande distinção que, criticando um teórico que creio que todos vocês já ouviram falar, Herbert Hart, ele vai dizer que não havendo regras claras, não havendo um direito previsto, o juiz teria ampla discricionariedade em sentido amplo para decidir da forma como ele quiser, sem nenhuma outra vinculação jurídica. E isso incomodava Dworkin. Então, a proposta de teoria dele foi justamente o questionamento a essa discricionariedade de Hart dentro do contexto de uma textura aberta no direito. Hart dizia que existiam expressões, existiam aberturas e lacunas, que seja a expressão, e que dentro dessa possibilidade haveria ampla liberdade do juiz para decidir de que forma fosse, não havendo nenhuma vinculação jurídica. E criticando essa perspectiva de discricionariedade em sentido amplo, Dworkin vai propor que não, que mesmo quando não hajam regras, existe uma outra categoria de normas que vai vincular o magistrado na hora de decidir. E essa outra categoria de normas é justamente os princípios. Princípios com tendências universalizantes. E aí vamos assim trabalhar alguns pontos dessa distinção entre regras e princípios de Dworkin. Para Dworkin, a regra, e aí eu creio que realmente todos vocês sabem a inovação dos nossos debates é justamente a crítica perspectiva, mas só antes de criticar, vamos expor, né? E as regras elas vão ser aplicadas, segundo Dworkin, da maneira tudo ou nada. Então, as regras, ou elas são válidas ou elas são inválidas. Se duas regras estiverem em choque diante da solução de um caso concreto, uma delas vai ter que ser invalidada. E aí os critérios são critérios de hermenêutica clássica. Por exemplo, a norma superior ela prevalece sobre a norma inferior. A norma mais recente prevalece sobre a norma mais antiga. E o critério da especialidade também. Norma geral prevalece sobre norma especial, mas uma delas está fadada à invalidade. Não tem como sobreviver duas regras, porque regra se aplica dentro do contexto ou nada. Essa é a principal distinção, porque, em contrapartida, os princípios
eles teriam uma dimensão de peso ou de importância. Os princípios eles não estariam no tudo ou nada, mas sim haveria uma necessidade, em razão de uma possível colisão entre princípios, de um só pesamento, porque princípio não se trabalha com a lógica do tudo ou nada, do válido e inválido, mas sim com a dimensão de peso ou de importância. Essa é uma distinção fundamental entre regras e princípios como espécie de norma jurídica. Isso também é uma inovação que Dworkin e Alex vão trazer, porque coloca o princípio como espécie de norma jurídica, ou seja, trazendo para dentro do sistema, como já adiantei. É diferente dos modelos anteriores em que o princípio só tinha função integrativa, ou seja, havendo lacuna, aí se busca a analogia dos princípios gerais de direito, como as normas de interpretação costumam remeter o aplicador. Além das regras serem aplicadas da maneira tudo ou nada, segundo Dworkin, e essa é uma posição que Alex vai contradizer posteriormente, seria possível haver uma enumeração, uma regra, de todas as suas possíveis exceções. E aí ele gosta de uma expressão, quem já leu algum trecho, ou teve a oportunidade de ler Levando os Direitos a Sério, ele gosta de uma expressão que, em teoria, então para ele, em teoria, seria possível enumerar todas as exceções de uma regra. Por isso que a regra seria tudo ou nada. Se houvesse alguma contradição, seria em caso de exceção, e essas exceções seriam enumeradas. Alex diz que nem em teoria isso poderia ser enumerado. É um ponto de distinção entre os dois. Já os princípios, eles não trabalhariam com a possibilidade de enumeração, porque as possibilidades de colisão entre princípios não seriam resolvidas a partir da validade ou da invalidade. A colisão entre os princípios seria resolvida a partir do só pesamento. Essas são duas questões fundamentais da distinção entre regras e princípios. Ele traz uma terceira categoria, mas como a nossa temática é regra e princípio, mas ele traz uma terceira categoria de uma espécie de princípio que trabalha com normas programáticas, mas realmente iria fugir se a gente levasse para esse lado. Mas o modelo de Dworkin sofre uma crítica porque alguns autores costumam identificar um certo justnaturalismo ainda na teoria dele. Mas eu discordo dessa posição. Eu creio que quando ele inclui o princípio como uma norma jurídica que introduz dentro do sistema do direito, ele está buscando uma autofundamentação do direito, mas não uma fundamentação justnaturalista. E ele tem uma questão extremamente importante, que é pouco debatida, é que ele distingue, ele diferencia os princípios morais dos princípios jurídicos. Embora haja ainda uma certa confusão na sua teoria, haveria uma distinção entre os princípios jurídicos e os princípios morais. Caberia ao juiz, todos os senhores sabem que ele chama, e a proposta dele é de um juiz Hércules, caberia ao juiz, a quem for aplicar, quem for decidir o caso concreto, fazer um certo juízo de consistência para saber se aquele princípio moral ele seria ou não um princípio jurídico. Esse teste de consistência, ele fala assim, essa expressão realmente, esse teste de consistência ou de adequação daquele princípio moral, que é histórico, que é de uma determinada sociedade, de uma determinada época, para que ele possa ser encarado como um princípio jurídico, haveria então a necessidade de um filtro, e esse filtro se colocaria a partir da Constituição. A gente teria um filtro e o juiz ele iria, dentro da sua aplicação, da sua concretização normativa, ele faria esse juízo de que se aquele princípio moral seria ou não um princípio jurídico. Então, para ele, existiria uma certa diferença entre moral e direito, entre princípio moral, social e princípios jurídicos. Quais são as críticas que podem se levantar a essas colocações de Dworkin? A primeira é uma certa ilusão principiológica, é achar que através dessa proposta de princípios como norma a gente poderia solucionar a questão da discricionariedade no judiciário. Isso aí tem uma certa ideologia. Por quê? Porque parte do pressuposto de que haveria um juiz com um aparelho racional adequado para fazer todo esse filtro e ainda assim manter a consistência do ordenamento. E ainda assim manter a coerência do ordenamento jurídico. Então, a primeira questão que se coloca como crítica é justamente essa ilusão de que o princípio resolveria a questão da discricionariedade. Marcelo Neves traz uma crítica bastante interessante a isso, que ele afirma que Dworkin, quando propõe o princípio como solução da discricionariedade, ele não considera a questão da complexidade e a questão da contingência. É um ponto que a gente vai voltar mais adiante,
porque esses dois termos, entre complexidade e contingência, são termos emprestados da teoria de sistemas de Niklas Luhmann, que Marcelo Neves toma para apresentar o seu modelo de distinção entre regras e princípios. Mas o que ele quer dizer é que há, tanto na concretização normativa, como na própria elaboração da Constituição, na elaboração das leis, há uma seleção de sentido que é feita pelo legislador, pelo constituinte, e essa seleção de sentido, ela poderia ser de outra forma, sempre poderia ser de outra forma. A contingência é que algo que é desse jeito pode ser de outra forma, o que contradiz as perspectivas anteriores de que os conceitos e o sentido seria a priorístico, seria algo que já está na realidade, que caberia ao interno, que caberia ao constituinte apenas revelar algo que já existe. Isso é a tradição filosófica ocidental, é basicamente uma tradição essencialista, uma tradição platônica, aristotélica, que se mantém até o giro linguístico ali na década de 50, de 60. Então, de certa forma, essa ilusão de que os princípios poderiam resolver a questão da discricionariedade, ela vai ser extremamente criticável, porque ela não consegue solucionar o problema da complexidade. Além disso, eu acho que essa é a principal crítica e de certa forma, o nosso Superior Tribunal de Justiça, hoje eu não trouxe as citações dos nossos ministros, mas tem citações extremamente interessantes, no sentido de que o direito está na consciência deles. Tem até um texto que lê Luiz Streck que fala o que é isso, decidir conforme a consciência, que demonstra que essa perspectiva de um juiz Hércules foi internalizada pela jurisprudência brasileira de uma forma extremamente prejudicial, porque o juiz Hércules é um juiz solipsista, é um juiz que decide a partir do mergulho em si mesmo. E ele vai buscar a verdade, ele vai buscar a solução do caso concreto a partir de um paradigma de uma filosofia da consciência até. Então, esse juiz Hércules é um juiz extremamente criticável, porque ele é um juiz idealizado, ele é um juiz que não é possível que haja de carne e osso. E ele é o ponto fundamental da teoria, porque você só vai encontrar a resposta correta, só vai se aplicar o direito de forma correta, que é uma defesa do Dworkin também, que o diferencia de todos os demais, é a crença, pelo menos na decisão mais adequada, na resposta correta, e isso fica prejudicado em razão da impossibilidade fática de existir um juiz Hércules. É impossível existir um juiz Hércules. E além disso, questões mais operacionais, 2 pontos, até eu passar para Ricardo falar de Robert Alex, que é a questão de que os princípios e só os princípios teriam dimensão de peso. Isso é equivocado. Quem conhece a jurisprudência, quem trabalha com direito hoje no Brasil, sabe que existem exceções não enumeráveis às regras, e existem regras hoje no Brasil que colidem e que o magistrado aplica uma sem declarar a invalidade da outra. A gente tem isso tanto no conflito entre regras quanto no conflito entre princípios. Um exemplo básico que faz parte do cotidiano da minha atuação profissional é a questão do adolescente que passa no vestibular antes de concluir o 3º ano, antes de concluir o ensino médio. Existe a norma lá, a Lei de Diretrizes Básicas de Educação, que diz que tem que haver conclusão do ensino médio para ingressar na universidade. E aí o adolescente passa ali, o jovem passa no 1º e no 2º ano e propõe um mandado de segurança questionando que foi violado seu direito livre e certo de adentrar à universidade, porque ele já tem capacidade de ser universitário, porque ele fez uma prova e demonstra que tem conhecimento suficiente. E aí o magistrado, analisando aquele caso, são inúmeras as decisões favoráveis, decide favoravelmente, sem declarar a inconstitucionalidade ou a invalidade da Lei de Diretrizes Básicas de Educação. Mas aplicando princípios ou outras regras constitucionais e legais, ele afasta a aplicação da norma que prevê que só pode ingressar na universidade quem conclui o ensino médio. Isso é uma demonstração de que, principalmente na jurisprudência brasileira, as regras também têm dimensão de peso. Não só os princípios têm dimensão de peso, há sopesamento entre regras. E além disso, existem sim princípios inválidos. A lógica de que o princípio só por sopesamento, que não existe invalidade de princípio, também estaria equivocado em outro, porque existem princípios que são válidos. Como, por exemplo, e é o exemplo que Alex coloca, o princípio da segregação racial. Hoje, no contexto da realidade constitucional brasileira, é um princípio que vai ser declarado inválido, inconstitucional, é inválido. Então, não só as regras
trabalham com a distinção válido e inválido, também os princípios poderiam ser válido e inválido. E aí realmente são duas críticas mais objetivas e operacionais à perspectiva de Dworkin, mas talvez a principal delas é que a influência da filosofia moral, sem dúvida alguma, traz algum prejuízo ao desenvolvimento de uma sistemática de uma teoria jurídica que consiga lidar com o paradoxo da justiça, que é algo que a gente vai retornar, é o paradoxo entre a consistência social, a consistência jurídica e a adequação social. Essa é a exposição sobre Dworkin. Boa tarde a todos. Primeiramente, antes de começar, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com colega de doutorado e como professor, a quem eu tenho um grande agrado, bem como é um prazer estar aqui na presença de diversos amigos que a vida lisboeta me deu. Bom, eu fiquei me incumbência aqui a falar sobre regras e princípios em Alex. E, apesar da importância, a gente vê uma grande importância porque Alex, ele vê a distinção entre regras e princípios como um ponto central para trabalhar os direitos fundamentais. Não tem como trabalhar direitos fundamentais sem saber a distinção entre regra e princípios. Ele bota essa distinção como o problema dos limites da racionalidade. Então, essa distinção ela é fundamental, apesar que na doutrina nós temos diversas vertentes, temos diversas segmentações a adotar. E até uma preocupação que todos nós aqui, como os acadêmicos, como juristas, temos que ter, porque Alex, quando ele desenvolve sua teoria, ele deixa claro no prefácio que é uma teoria tomada da jurisprudência alemã. É uma teoria que ele elabora para a doutrina alemã. E diversas vezes, não raras vezes, a doutrina brasileira importa de uma forma sem maiores estudos, importa sem maiores observações na realidade brasileira. Muitas vezes também importa sem o estudo necessário. Lá no Brasil nós temos um costume de ler o que outras pessoas escrevem sem ir na fonte. Até o que acontece muito com Kelsen. Kelsen ele é citado sem ser lido, e ele é lido sem ser entendido. Ele padece do chamado maldição dos grandes. E Alex é a mesma forma. Muitas pessoas leem o que outras pessoas escrevem sobre ele, mas ninguém vai na fonte. Que nós temos no Brasil o seu livro Teoria dos Direitos Fundamentais, que é traduzida por Virgílio Afonso da Silva. Só que a teoria de Alex não está apenas no livro. Ele tem diversos outros artigos que respondem aos seus críticos, diversos outros artigos que, de certa forma, completam a sua teoria. Então, apesar da sua importância, eu não posso nem tirar aqui a importância de Alex, mas a gente tem que tomar cuidado na sua aplicação no direito brasileiro. Bom, e antes de iniciar, quais são as principais importâncias de Alex para o direito em si? A primeira e grande importância é ver o direito como uma espécie de norma. O direito agora, diferentemente do positivismo, ele é visto como uma norma. E dessa forma, ele aproxima a teoria moral da teoria do direito. E isso é muito importante porque, como o Kera também falou, no positivismo, um princípio, ele vê o princípio como uma espécie de norma, desculpa, acho que eu falei direito. O princípio não era uma norma. A norma no positivismo jurídico era apenas a regra que tinha sua característica deontica. Ela obrigava, permitia e proibia. O princípio era apenas uma fundamentalidade das regras. Se a gente for estudar Alberto Bobbio, lá nos seus 13 livros, que de certa forma trata do assunto, Teoria do Ordenamento Jurídico, Teoria da Norma Jurídica e o Positivismo Jurídico, ele fala que o direito tem 3 características fundamentais, que o sistema jurídico é um sistema normativo, e que ele vai ter 3 características fundamentais: unidade, coerência e completude. O sistema jurídico ele era ele tinha uma unidade, ele era coerente, ele era completo. Não existia lacuna no sistema jurídico. E o princípio ele ia ter a função de suprir as possíveis lacunas que houvessem no sistema jurídico, que na verdade eram as lacunas aparentes, que na verdade não existiam lacunas. E que na verdade não existiam lacunas, apenas lacunas aparentes. E a função do princípio era suprir essas lacunas.
E aí, iniciando no Working em Alex, eles retomam o princípio como uma categoria de norma jurídica. E aí, Alex ele vai dizer que o princípio, sim, ele é uma norma deôntica. Ele traz em si, ele traz no seu conteúdo uma obrigação, uma permissão ou uma proibição. Então, ele acende o princípio, a categoria de norma. E aí, esse pós-positivismo, que está lá no Working em Alex, vai ser o que Marcelo Neves coloca, o que Luiz Roberto Barroso coloca como um marco filosófico do neoconstitucionalismo. Eu não sei se alguém que leu Marcelo Neves, que é um dos principais expoentes do neoconstitucionalismo brasileiro, ele tem um trabalho, Luiz Roberto Barroso, desculpa, ele tem um trabalho em que ele vai colocar o pós-positivismo como um marco filosófico do neoconstitucionalismo. E como os meus amigos anteriormente já colocaram, o julgamento de Nuremberg seria um marco histórico do neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo se dá após o julgamento de Nuremberg. Outra principal contribuição trazida por Alexis é que ele dá uma maior importância à racionalidade jurídica e uma maior importância à argumentação. Agora, nos casos difíceis, no hard cases, como anteriormente tem abordado, não há uma discricionariedade para o juiz decidir. Ele tem que decidir de forma racional, ele dá uma maior importância à argumentação jurídica. E aí o princípio, ascendendo à espécie de norma, ele vai ter essa fundamental importância na sua argumentação. Então, Alex ele vai fazer essa diferenciação entre regra e princípios. Se antes princípios não eram uma norma, agora ele passa a ser uma norma, ele vai se diferenciar das regras. Antes, para a doutrina, o princípio seria fundamento da norma, fundamento da regra. E por isso, a natureza do princípio era vista na sua fundamentalidade. Então, agora você diz, não, a natureza do princípio ele não vai ser vista na sua fundamentalidade, ele vai ser visto na sua estrutura normativa. O que vai diferenciar o princípio de uma regra é a sua estrutura normativa e não mais a sua fundamentalidade. Antes, muitos dos autores também colocavam que ele se diferenciava porque os princípios eram mais gerais do que as regras. Princípios eram gerais e regras eram específicas. Alex ele vem discordar com esse raciocínio, ele vai dizer que não vai estar aí a diferença entre regras e princípios, e sim na sua estrutura normativa. Enquanto as regras vão ser mandados de definição, a regra vai dizer o que é e o que não é, o princípio seria um mandato de otimização. O princípio seria um mandato que deve ser realizado na sua máxima medida, dentro das possibilidades fáticas e das possibilidades jurídicas. Então, a concretização do princípio, apesar de trazer um dever, de trazer uma natureza deôntica, ele vai ser um mandato de otimização. Aquilo que ele prescreve tem que ser realizado, mas dentro das possibilidades fáticas e jurídicas. E essas possibilidades jurídicas seriam as regras e os próprios princípios colidentes. E isso diferencia-se das regras. As regras, eles seriam mandatos de definição. As regras, ou ela é ou ela não é. Ela não tem uma natureza de talvez ela seja realizada, ou ela tem que ser realizada no seu máximo, na sua máxima possibilidade. Não, a regra ou ela é realizada ou ela não é realizada. E aí a diferença vai ser principalmente quando a gente observa a colisão. A colisão dos princípios vai se dar na sua dimensão de peso, enquanto a colisão de uma regra vai se dar na sua dimensão de validade. A dimensão de peso ele vai trazer uma espécie de ponderação, o que Alex vai chamar de lei de colisão. Ele vai utilizar a metáfora da lei de colisão. E aí no seu livro ele vai trazer como exemplo o caso Labac. Eu não sei se vocês conhecem, mas no Brasil ele é muito estudado, o chamado direito ao esquecimento. Por quê? O caso Labac é um determinado sujeito, ele cometeu um crime e foi preso durante 20 e 30 anos, não lembro o período específico. E quando ele estava quase em via de sair da prisão, quando ele estava perto de sair, ele soube que iria ter um documentário
sobre o assassinato, sobre o crime que ele cometeu. E aí ele entrou na justiça dizendo que caso houvesse esse programa, caso houvesse esse documentário, isso iria colocar em risco a sua própria liberdade, a sua ressocialização na sociedade, os seus direitos individuais. Por outro lado, o programa ele se justificava, ele utilizava como defesa o direito à informação. Então nós tínhamos dois princípios colidentes. Nós temos uma colisão de princípio entre o direito à informação e, por outro lado, o direito individual daquele sujeito. No Brasil isso é estudado, chamado direito ao esquecimento. E aí Alex ele vai fazer esse estudo, essa ponderação que aconteceu no Tribunal Constitucional alemão. Quando nós falamos de princípio, nós temos uma dimensão, nós temos uma colisão entre dois princípios em que em um momento ele pode ser realizado, mas em outro momento ele pode não ser realizado a partir das possibilidades jurídicas, a partir das possibilidades conflitantes, o que diferencia de uma regra. A regra, quando ela tem uma colisão de regras, ele é resolvido na sua dimensão da validade, que ela colocou que do Oak, e aí do Oak escreve em oposição a Herbert Hart, ele vai colocar do tudo ou nada, all or nothing. E aí do Oak ele parte da ideia de que uma regra ela pode prever todas as possibilidades no caso concreto. Alex discorda dessa ideia do Oak. Mas ele vai falar que quando nós temos uma colisão de regras, nós temos que partir de duas formas de solucionar essa dimensão de regras que vai estar na dimensão da validade. Ou numa regra de exceção, ou na questão da validade. E aí a validade seria o que do Oak teria colocado. Aquela validade, norma especial prevalece sobre norma anterior, norma geral prevalece sobre norma especial, norma posterior prevalece sobre norma anterior. Então, se nós temos duas normas conflitantes, ou uma vale e a outra não vale. No momento que elas colidem, uma deve deixar o sistema. Seria essa uma hipótese, e a outra hipótese seria chamada regra de exceção. E para falar da regra de exceção, do Alex, ele vai colocar como exemplo o caso da sala de aula. Se nós temos uma regra, ninguém pode abandonar a sala de aula até o toque final, e uma outra regra que diz que em caso de incêndio deve-se abandonar a sala de aula, nós teríamos uma colisão de regra. Só que essa segunda ela seria uma exceção à primeira. E aí seria solucionado esse conflito de regras. E a outra diferenciação, a gente iria observar que os princípios, pelo fato de eles serem colidentes, pelo fato da sua colisão pelo fato de eles serem um mandato de otimização e da sua colisão serem resolvidos através da ponderação, eles seriam espécies de mandatos prima facie. Por mais que eles sejam realizados, eles apenas são deveres de realização. Você não tem como prever a sua realização a priori, porque ele pode colidir com outro princípio. Por isso que eles seriam mandatos prima facie. Enquanto as regras, eles seriam razões definitivas. Eles seriam, se ela existe, ela deve ser observada. Elas seriam razões definitivas, ao menos que haja uma cláusula de exceção. Porque quando nós teremos uma cláusula de exceção, essa cláusula de exceção ela estaria na razão prima facie. Então, em razão do tempo, inicialmente, basicamente, essa é a leitura de Alex que a gente tem que fazer. Ele faz essa diferenciação, há sempre princípios da categoria de norma, princípios como mandato de otimização prima facie e as regras como mandato de definição, um mandato definitivo. A sua colisão vai estar na dimensão da validade, que é o caso das regras, e no outro a colisão vai estar na dimensão do peso. E aí críticas vão ter nome. Se a gente for estudar Klaus Gunther, vai fazer crítica a Alex, Humberto Ávila, que é um lutador brasileiro também, foi se internacionalmente, vai fazer crítica a Alex. Lênin Steck, que estava aqui recentemente, vai fazer crítica a Alex. Alex, ele seria um pós-positivista, que no Brasil todo mundo que é neoconstitucionalista vai citá-lo.
mas que traz diversas consequências jurídicas e diversos problemas que vai trazer para a nossa realidade jurídica. Dentre uma delas, que ela colocou, seria a segurança jurídica. E aí, isso é um debate, acredito eu, que ainda vai durar muito tempo, mas que de certa forma é importantíssimo para o sistema jurídico, principalmente para a concretização dos direitos fundamentais. Obedecer o tempo. Enquanto passa o avião, nós deixamos o avião passar. Então, a colega doutora Priscila Maciel sofreu um pequeno acidente e não pôde estar aqui. E ela iria apresentar um modelo de extinção proposto por Marcelo Neves no livro, na obra Entre Hidra e Hércules. Aí ontem à noite ela me confirmou que realmente não podia vir e eu tentei trazer alguns pontos dessa distinção para vocês, então vou falar novamente. Não estava planejado. A distinção que Marcelo Neves propõe é bem peculiar, porque ela está pautada, ela tem como pressuposto tanto a teoria de Habermas em alguns pontos, mas principalmente a teoria de Luhmann, a teoria dos sistemas, que tem uma linguagem extremamente própria. Então, não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de ouvir uma palestra do Dr. Marcelo Neves, tem várias no YouTube, mas você percebe que a linguagem ela é um tanto quanto peculiar e isso dificulta um pouco a compreensão em alguns momentos. Mas a ideia dele consegue ser extremamente original justamente por ele trazer elementos de uma perspectiva de uma teoria sociológica para a teoria do direito. E isso ele vem trabalhando já em outras obras também. A primeira coisa que ele coloca é que essa distinção entre regras e princípios ela só vai ter relevância na solução do caso concreto, de uma demanda de um conflito concreto, ou, no caso abstrato, um controle de constitucionalidade abstrata. Mas, teoricamente e a priori, essa distinção ela não tem relevância prática. E ele faz isso baseado na distinção habermasiana entre o plano da ação e o plano do discurso. Ele fala que no cotidiano, o plano da ação, na teoria habermasiana, no cotidiano, em geral, se constrói um mundo da vida em comum e as regras elas são aplicadas automaticamente, sem questionamento da aplicação da própria regra. Elas são aplicadas de forma automática e, portanto, sem qualquer necessidade de reflexividade. Mas quando há um conflito sobre que regra aplicar, ou se aquela regra é ou não criticável, aí sim a distinção entre regra e princípio se torna relevante. E essa distinção entre regra e princípio, ela vai ser, e aí ele vai decidir da teoria de Habermas nesse ponto, porque segundo Habermas, quando alguém, no plano da ação, realiza alguma ação, se não for criticado, aquilo ali perde a necessidade de argumentação ou de fundamentação. Mas se for criticado, vai ser necessário que haja um critério de justificação da ação. E quando há necessidade de critérios de justificação da ação no plano da ação comunicativa, vai ser necessária a construção de um discurso, ou seja, você vai ter que expor as razões pelas quais escolheu ou aplicou aquela regra. Isso no plano da ação, isso no plano normal do cotidiano. Todo ato de fala, ele vem com a pretensão de validade. Então, se eu digo que o dia está ótimo, todos podem concordar, ou alguém pode dizer, como o Dr. Matheus, que está insuportável, porque o calor é insuportável, eu vou ter que justificar a partir de algum critério que o meu ato de fala ele tem uma validade e uma veracidade. E ele está doendo também. Então, no plano da ação comunicativa, isso acontece. E havendo a discordância, havendo a contestação de uma ação, aí sim vai ser necessária justificativas que geram discurso. Então, para a teoria de Marcelo Neves, só vai ter relevância distinguir regras e princípios já nesse plano do discurso, no plano da argumentação, e não no plano apriorístico. E isso já traz uma consequência que ele não fala diretamente, mas é uma consequência
que é uma inferência minha, de que a distinção entre princípios e regras, ela não é uma distinção naturalística, a priorística, ou seja, não existe algo que seja essencialmente princípio ou essencialmente regra a priori. Esse desenvolvimento de distinção entre regra e princípio só se torna relevante no âmbito da argumentação. Qual é a dissidência dele com relação à teoria habermasiana? Que Habermas acha que o discurso tem que levar ao consenso. Então, uma vez que o meu ato de fala ele é questionado, uma vez que a ação é questionada e surge o discurso a partir do questionamento, isso teria que levar a um novo consenso. E para Marcelo Neves, aí já apoiando na teoria lumaniana, não haveria essa busca pelo consenso, porque o dissenso é estrutural da sociedade moderna complexa. A sociedade complexa ela possui um dissenso na sua própria estrutura. E os princípios para Marcelo Neves, eles justamente serviriam para absorver esse dissenso que é tão característico da complexidade da sociedade moderna. E essa distinção ela teria relevância nesse sentido, não no plano da ação, mas no plano do discurso. Então, havendo uma dúvida, um caso prático, ou a administração pública aplicando um certo regulamento e um certo decreto expede um diploma, cotidianamente. Isso é a aplicação de uma regra. Essa aplicação de uma regra, ela não demanda questionamentos. Em geral, ela não vai demandar questionamentos. Então, isso aí se dá dentro de um plano que, pela nomenclatura da teoria dos sistemas, dentro de uma observação de primeira ordem, onde aquilo se aplica automaticamente sem necessidade de se justificar, sem necessidade de reflexividade. Agora, quando existe um questionamento da regra aplicada e o sistema jurídico tem que justificar o porquê da aplicação daquela regra, aí os princípios ganham uma dimensão importante. Por quê? Porque dentro do contexto do constitucionalismo atual, os princípios eles funcionam como uma autofundamentação do direito que permite a abertura do sistema jurídico para todos os influxos que estão no meio ambiente do sistema jurídico, para todo esse dissenso estrutural, para todas essas diferentes planos de vida, como alguns querem, que existem como meio ambiente do sistema jurídico. E aí os princípios ganham essa dimensão de observação de segunda ordem, ou seja, quando se questiona por que vai se aplicar a regra, ou se aquela regra é válida, ou qual é o âmbito de aplicação daquela regra, qual a extensão da sua aplicação, quando se questiona a regra a ser aplicada, aí tem uma observação de segunda ordem, eu vou precisar de normas. Isso, os princípios surgem dentro desse contexto, no contexto de uma possibilidade de autofundamentação do direito, porque a distinção entre regra e princípio vai ser uma distinção do sistema jurídico e não mais uma distinção externa. O princípio ele não vem como um princípio natural, um princípio divino, um princípio universal externo ao direito, mas como uma distinção dentro do próprio sistema, e vai fazer com que haja essa possibilidade de abertura do direito para os influxos do meio ambiente, do sistema jurídico, que são vários, inúmeros. Então, só haveria relevância na distinção entre regra e princípio no plano do discurso e não no plano da ação. Isso é uma crítica, inclusive, que ele coloca a Alex, que diz que Alex, na teoria dele, não deixa muito claro essa distinção entre o plano da ação e o plano do discurso. Porque uma vez que não há contestação da aplicação de regra, que é o cotidiano as regras seriam aplicadas de certa forma automaticamente, não haveria necessidade dessa distinção. Então você não fica perguntando, a universidade expediu um diploma, isso aí foi a aplicação do princípio tal ou da regra tal? Não faz sentido essa distinção, só faz sentido a partir da necessidade de argumentação jurídica. Uma função importante dos princípios na posição de Marcelo Neves pressupõe o direito como um sistema autônomo, né? O sistema social, a teoria dos sistemas de Luhmann propõe que a sociedade ela é policêntrica, existem vários sistemas sociais, cada um com a sua linguagem própria. A linguagem do sistema jurídico é o lícito e o ilícito, e o sistema jurídico se delimita e torna-se um sistema autônomo, principalmente com o advento do constitucionalismo. A Constituição é o marco para que eu separe o direito à política, para que o sistema jurídico possa ser considerado um sistema autônomo frente ao sistema político, ao sistema econômico, ao sistema religioso, e seja essa construção de uma autonomia do sistema jurídico faz com que tudo que esteja fora do sistema jurídico seja a complexidade. Então, as
questões relativas ao convívio familiar, as questões relativas às crises econômicas, os movimentos ativistas no sentido de proteção do direito dos animais, da proteção do direito dos homoafetivos. Tudo isso é complexidade, e para a Luma essa complexidade é desestruturada. Ela está fora do sistema de direito e ela é uma complexidade desestruturada. E para Marcelo Neves, aplicando a teoria de Luma, ele disse que os princípios eles serviriam justamente para que eu pudesse pegar essa complexidade desestruturada que tem no ambiente do sistema jurídico e pudesse estruturá-la. Ou seja, é a partir dos princípios jurídicos que se abre a possibilidade de abertura cognitiva do sistema, ou seja, o sistema se abrir para os influxos do exterior, para que ele seja um sistema autônomo, mas de nenhuma forma se torne um sistema autista. É um sistema autônomo, mas um sistema que funciona de forma operacionalmente fechada, mas que há uma abertura cognitiva para as demandas sociais dos demais outros sistemas. E o princípio ele vai ser colocado justamente como essa possibilidade de heterorreferência do direito. E as regras em relação aos princípios, essa é talvez a grande questão, porque tanto o Dworkin quanto o Alex traz um primado, né, do princípio sobre a regra. Marcelo Neves tenta colocar a relação entre regra e princípio de forma circular. Por quê? Porque ele diz que o princípio não soluciona diretamente o caso concreto, que sempre vai ser necessária uma regra. Seja uma regra anterior, legislativa, constitucional, seja uma regra posterior no processo de concretização normativa de aplicação de um princípio pelo órgão aplicador. Mas no final, o que vai solucionar o caso concreto é uma regra. Então, o princípio ele vai servir para abrir a cadeia argumentativa e a regra vai solucionar o caso concreto. A relação entre princípio e regra, portanto, não é de oposição, não é uma forma de dois lados, ou seja, não são conceitos contrapostos, são conceitos complementares com uma lógica de circularidade, não devendo haver prevalência de um sobre o outro. Isso é interessante porque coloca o seguinte: se houver prevalência dos princípios sobre a regra, eu vou ter, talvez, uma jurisprudência extremamente adequada, socialmente adequada, mas pouco consistente. A ter consistência tem relação com a segurança jurídica. Então, se eu tiver uma ênfase demasiada aos princípios, como ocorre na jurisprudência brasileira, eu tenho uma adequação social, mas em contrapartida eu tenho uma grave perigo de insegurança jurídica. Em contrapartida, se a prevalência for exclusiva das regras, eu vou ter bastante consistência jurídica, mas provavelmente uma grande inadequação social. Esse é o paradoxo da justiça. O paradoxo da justiça é, diante de um caso concreto, eu conseguir aliar consistência jurídica e adequação social. E isso não se faz aplicando da forma como vem se aplicando esses modelos de Dworkin e Alex na jurisprudência brasileira. E essa é a crítica principal do Entre Hydra e Equus, que é justamente a jurisprudência inconsistente que é formulada pelos nossos tribunais. Em síntese, o princípio ele seria, portanto, uma norma reflexiva. O princípio seria uma norma de norma. Ele serve para o balizamento de outras normas e das próprias regras. Mas os princípios não podem ser razão definitiva de decidir, sempre preciso, necessário uma regra para fechar a cadeia argumentativa e solucionar o caso concreto. A relação entre regra e princípio, portanto, ela seria uma relação circular. Essa crítica ele coloca, de certa forma, de forma bem apropriada, com análise de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, e nas palestras que ele tem feito, inclusive falando sobre a questão dos tratamentos médicos de alto custo, de medicamentos de alto custo concedidos judicialmente, que é a questão dessa grande ênfase principiológica que há na jurisprudência brasileira atualmente, desconsiderando o que é um ponto relevante da sua teoria e importação da teoria lumaniana, que é a questão da dupla contingência. São termos bem específicos, realmente. Mas dupla contingência significa que, ao aplicar o direito, o aplicador, claro, que constrói a norma jurídica, mas ele não pode desconsiderar o que foi previsto pela seleção de sentido feita pelo Constituinte, pelo legislador. Então, existem duas seleções de sentido sobre o que é o que não é direito, o que é o que não é dever. A primeira é feita pelo Constituinte, pelo legislador. E quando se vai aplicar o direito, existe uma outra seleção de sentido, agora feita pelo órgão aplicador. Só que tem que haver, digamos assim, tem que haver a não desconsideração da seleção de sentido feita anteriormente, pelo próprio Constituinte.
E isso faz com que haja, de certa forma, uma tentativa de equalizar esse paradoxo da justiça com decisões mais consistentes e com decisões adequadas socialmente. Extremamente complexo de explicar em 10 minutos o que é a distinção de regras e princípios de Marcelo Neto, justamente porque pressupõe essa bagagem da teoria dos sistemas. Mas o que eu acho que é de mais inovador e importante é a crítica que ele faz à forma de seleção de sentido feita pela nossa jurisprudência, com, digamos assim, com uma tentativa de abrir os olhos à crítica no sentido da possibilidade de manipulação de seleção de sentido para privilegiar determinadas classes ou determinadas políticas, ou privilegiar e manipular diversas políticas públicas para determinadas situações ou classes sociais. Por quê? Porque quando se desconsidera a dupla contingência e diz que a lei é só um detalhe no Brasil, que a Constituição, que o texto escrito é só um detalhe, que não se deve considerar porque os princípios são os mais relevantes e com o princípio da proporcionalidade se pode tudo, chega-se à grande crise e à grande possibilidade de corrupção sistêmica. A grande possibilidade de que, fazendo uso de princípios como racionalidade e proporcionalidade, haja uma manipulação na seleção de sentido para direcionamento de decisões. E aqui, infelizmente, a gente sabe que a realidade brasileira é uma realidade que tem alguns casos conhecidos de venda de sentença, de venda de liminar e etc. E eu acho extremamente perigoso essa adoção principiológica que permite decisões de todo sentido e muitas vezes contrária ao texto normativo, com base simplesmente em um parágrafo que diz o seguinte: é desproporcional, é desarrazoado, portanto não se aplica a norma a esse caso concreto. E ainda cita Alex de forma indevida, porque a teoria de Alex ele propõe que se coloque claras todas as razões, toda a racionalidade que levou àquela decisão. Mas se você for analisar a jurisprudência brasileira, em um parágrafo a gente afasta a aplicação e a seleção de sentido que foi feita pelo magistrado, desconsiderando a alteridade, desconsiderando a dupla contingência, gerando um caos no sentido de uma insegurança e estabilidade institucional. E é basicamente essa a crítica que se coloca, sobretudo a essa aplicação, a crítica dos princípios dentro da teoria brasileira. Obrigado. Ora bem, a minha ideia será compreender porque é que normas e princípios, ou porque é que princípios e regras podem ser o tema de uma conferência ou de um debate. Porque é que nós hoje em dia estamos perante uma realidade jurídica que permite que nós tenhamos como tema de um encontro como o que estamos a ter aqui, regras e princípios. Ora bem, isto parte, no Brasil estão habituados a pensar no juiz Hércules, mas isto nós temos que pensar inicialmente no legislador Hércules. Quem começou tudo isto foi um legislador Hércules. Foi um legislador que, ocupando todo o espaço de compreensão normativa, acabou por, em função do positivismo, oferecer como única solução para a identificação jurídica do problema a lei. Portanto, a lei seria, dentro do princípio ou dentro das regras do positivismo, a única forma de resolver o problema jurídico. O que é que acontece com esse evento que o Nel de seguida vai analisar? Com a Segunda Guerra Mundial, o que nós verificamos é que um sistema fundado na legislação pode ser profundamente injusto e criminoso. Foi isto que se concluiu. Ou seja, sendo um sistema apenas determinado pela vontade do poder político, nós podemos chegar a um ponto em que existe o máximo de centralização do poder e, no limite, um sistema que elimina direitos e que contribui para uma miséria moral que conduz à destruição de pessoas. Portanto, nós hoje falamos de princípios e regras, nós hoje fazemos conferências sobre princípios e regras, porque, de acordo com a terminologia de Marcelo Neves e com esta que nós estamos aqui a tratar agora, na origem, e a origem aqui é o período anterior à guerra, nós tínhamos um legislador Hércules. Ora bem, superado o problema da guerra e entendendo-se que após a Segunda Guerra Mundial nós não podemos ter um direito pré-determinado apenas pelo legislador, pré-determinado apenas por quem tenha
legitimidade política, porque quem tenha legitimidade advinda ou do voto ou do carisma e da ocupação de um espaço político, o que se pensou foi na necessidade de introduzir nas Constituições e na necessidade de introduzir no direito de cada Estado um lugar não apenas às regras, mas aos princípios. Ora bem, isto começa na Constituição Alemã, na Constituição de Bona, com a colocação do princípio da dignidade. O que é que acontece? Reparem, a dignidade não é um conceito jurídico. Se nós formos ver a origem do liberalismo, a dignidade não é um conceito jurídico. A dignidade, desculpem, é uma ideia que tem um fundo religioso ou que tem um tradicional fundo filosófico de base religiosa, nomeadamente em Kant, em Emmanuel Kant. O que é que se pensou? Nós temos que temperar a brutalidade da lei com um elemento extra-legislativo. E esse elemento extra-legislativo que teve que ser assimilado pelo direito foi a dignidade e foi também o direito ao livre desenvolvimento da personalidade. Estes vão ser os dois polos a partir dos quais se vai desenvolver uma cultura constitucional, como é o caso da Alemanha, que tem depois uma expansão universal e que chega ao Brasil com estes pontos criticáveis todos que nós temos visto. Ou seja, o que eu quero que nós compreendamos é o seguinte: a lógica de falarmos através de princípios parte de uma necessidade de quebrar com a exclusividade da lei. Por isso é que nós tivemos que buscar princípios. Por isso é que a cultura jurídica teve que evoluir neste sentido. Não foi para impermeabilizar o juiz, não foi para oferecer alguma possibilidade de intervenção. Está em greve, mas funciona. Está em greve, mas não. A ideia foi esta, foi trazer para o direito um elemento que permitisse quebrar com a exclusividade do legislador. Isso foi o princípio. E o princípio poderia informar quem? Quer o juiz, quer a administração pública, quer o próprio legislador. E como é que ocorreu todo este fenómeno no espaço jurídico germânico? Direitos sociais que estão previstos na Constituição Portuguesa, na Constituição Brasileira e muitas outras Constituições. Não há na Constituição Germânica. Não há. Direitos como, falámos aqui do direito ao esquecimento, podemos falar do direito à autodeterminação informacional, privacidade, etc. Onde é que isto está na Constituição? Não está. Portanto, o próprio princípio da dignidade, e através deste depois houve a criação de outros, da profissionalidade, etc. Portanto, estes princípios criaram uma potencialidade jurídica, ou seja, uma capacidade de fazer direito aplicável ao caso concreto. Ora bem, é neste contexto que uma cultura de princípios nasce após a Segunda Guerra Mundial e nasce num espaço jurídico germânico onde era necessário quebrar com a exclusividade da lei. Ora bem, num tecido diferente, mas num tecido norte-americano, pensou-se que às decisões dos tribunais e às decisões legislativas também seria importante contrapor aquilo que pudesse ser potencialmente universalizado. Ou seja, estando nós dentro de um contexto que envolve decisões para casos concretos, como é manifestamente o sistema de common law, seria importante nós introduzirmos na decisão elementos com um potencial universalizado. E aqui aparece o problema. E a questão que a Chiara referiu é muito relevante, quer dizer, a distinção entre valores e princípios é muito relevante. É muito relevante que pensem nisto. Decisão do Tribunal Constitucional Português do ano passado, mais ou menos por esta altura. As pessoas que sejam adventistas, portanto, por religião sejam adventistas, não têm que trabalhar ao sábado, porque é garantido ou prevalece a liberdade religiosa. Ora bem,
podemos aplicar aqui uma cláusula universalizada. Porque se nós tentarmos utilizar relativamente a esta posição jurídica uma cláusula universalizada, nós vamos dizer que ao sábado nem é trabalho, o que é impossível. Porque ao sábado tem que haver quem trabalha nos hospitais, quem trabalha nos transportes, quem trabalha no exército, etc. Portanto, aqui os valores, aqui o elemento de valor, é um elemento que é prévio ao princípio. E isto é particularmente relevante. Ora bem, o que é que me parece pode ter acontecido? Aconteceu em Portugal e aconteceu muito provavelmente no Brasil, é que há uma importação, a crítica desta cultura jurídica, sem perceber que nós, nos nossos países, mas aqui é particularmente sentido no Brasil, temos uma cultura jurídica distinta e que não parte do princípio como uma realidade jurídica desta natureza. E, portanto, implantar isto dentro de um Estado que não tem estas características como nós temos vindo até agora, significa estar a depositar em alguém uma competência de desenvolvimento do direito que é extrema e, como tudo o que é extremo, é excessivo. Ora bem, no caso do Brasil, evoluiu-se para os potenciais juízes éticos. É isto que nós estamos a ver. Agora, preciso pensar na origem de tudo isto, da distinção entre falar entre regras e princípios, está o tal legislador ético que deu origem ao pensamento positivista, e o pensamento positivista deu origem a um clima que legitimou a morte, o crime e a destruição. É preciso ter isto em atenção. Agora, o que é que eu vos queria dizer também relativamente a estas temáticas? Nós, na Alemanha, por exemplo, no pensamento de Alexis, a otimização dos princípios e a otimização da aplicação supõe uma fundamentação e supõe que nós tenhamos que pensar, em nome do princípio da proporcionalidade, em regras que podem conflituar. Um caso que possa ter até um esquecimento desse caso de Weimar nunca seria pensável nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos nunca admitiriam que, em nome dos princípios da proporcionalidade, fosse limitada a liberdade de expressão. Portanto, aliás, os norte-americanos são inteiramente contra este tipo de jurisprudência. Por exemplo, um livro que contenha uma parte que ofenda alguém. Isto, nos nossos sistemas políticos com direitos da personalidade, aqui em Portugal isso seria discutido, no Brasil também, nos Estados Unidos isto é tudo liberdade de expressão. Me parece muito limitador. Agora, esta matéria de direito ao esquecimento, houve uma decisão o ano passado do Tribunal de Justiça da União Europeia, não sei se acompanharam, a propósito do Google, portanto, o motor de busca Google, e do direito ao esquecimento, e um cidadão espanhol sempre fazia uma pesquisa com o seu nome e encontrava uma dívida que tinha tido à Segurança Social e a venda de um prédio seu. Ou seja, ele tinha uma dívida, vendeu-se a sua casa de morada de família e sempre que se fazia uma pesquisa encontrava-se lá essa dívida. O cidadão pergunta-se, quando é que eu me vejo livre desta classificação de devedor? Quer dizer, eu já paguei, há 17 anos que paguei e agora? Ora bem, o problema foi resolvido não em Espanha, não pelo Advogado-Geral do Tribunal de Justiça, mas pelo próprio Tribunal de Justiça, que veio dizer o seguinte: não, há aqui um elemento de necessária retificação que deve existir para que este cidadão não seja sempre associado a algo que existiu naquele momento da vida dele. Ora bem, reparem, isto no momento originário foi com um cidadão que não queria que o seu nome fosse associado a uma dívida. Mas, posteriormente, já houve casos destes com pessoas que não querem ser associadas a uma determinada notícia, porque estão envolvidas num certo negócio, esse negócio deu origem a artigos nos jornais e querem que isso seja eliminado. Ora bem, querendo que isso seja eliminado, o que é que acontece? Vamos ter sempre aí uma colisão entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade. Isso é necessariamente assim. Portanto, o que é que eu vos quero dizer com isto? Esta discussão entre o positivismo, Alexis, Dworkin, Marcelo Neves, e essa discussão entre princípios e regras é, desde logo, uma assunção ideológica
de que a lei só por si não resolve o problema. Embora no Brasil eles saibam que a vossa preocupação é essencialmente com o juiz. Mas aqui o que nós podemos pensar é que há necessariamente uma articulação. Esta articulação, que nós chamamos de otimização, vai implicar uma restrição no teu direito. Portanto, quando nós falamos da máxima interpretação de um enunciado normativo para reconhecer direitos fundamentais, nós temos que pensar que do outro lado também podem estar direitos fundamentais em colisão. E, portanto, esse é um dos elementos importantes que nós temos nesta temática que acabamos por ver. Parem, a norma discute-se através de relações de espacialidade, ou através de relações de especialidade, ou através de relações de temporalidade. Agora, o princípio não. O princípio pressupõe, dentro da lógica de Dworkin, daí de Alexis, o princípio pressupõe a não eliminação de outro princípio que não seja aplicado ao caso concreto. Nós, em Portugal, na jurisprudência da crise, temos muito isso. Por exemplo, quando se está a cortar salários, a reduzir salários, ou quando se está a limitar as pensões. Aí, o que é que o Tribunal Constitucional Português tem dito? Há, por um lado, a afetação do princípio da proteção da confiança de quem esperava receber aquele salário ou aquela pensão. Portanto, a proteção da confiança vai ser posta em causa, mas em nome de outro princípio que é a proteção do interesse público. E o interesse público aqui é o quê? É uma matéria relativa ao equilíbrio orçamental. Portanto, isto é só para nós vermos que nós podemos necessitar, por vezes, enquanto que no Brasil o problema é o juiz Hércules, nós, em Portugal, podemos precisar de uma intervenção mais, digamos assim, musculada dos tribunais. Eu, para terminar, vou-vos dar um caso que é, talvez, dos mais interessantes hoje no atual Código do Procedimento Administrativo. Ora bem, nós tínhamos o seguinte, nós temos os atos administrativos nulos ou anuláveis. Imaginem um ato em que não tem o dever de fundamentação. Não há dever de fundamentação. A administração diz assim, infiro, não diz mais nada. Ora bem, se pergunta é se este ato é nulo ou anulável. Porque se for anulável, se ninguém o impugnar, ele fica. Continua no ordenamento. O que é que os tribunais disseram antes do Código de 2015? Se nós estivermos perante atos que, ainda que possam afetar a esfera jurídica dos particulares, a administração esteja a agir vinculadamente, mas não justifique as suas decisões, não faça audiências de interessados, ou decida fora do prazo, ainda assim, quando esteja a agir ao abrigo de um poder vinculado, ou de uma única decisão no poder discricionário, esse ato não é inválido. Isto é muito discutível na análise que os tribunais decidiram, protegendo a administração. Portanto, se a administração decidir, ainda que não cumprindo a lei, mas numa decisão que se considere como vinculada à lei, ou como do poder discricionário como a única que seria legalmente possível, então vai-se considerar que essa decisão não é inválida. Hoje, o que o Código vem dizer, portanto, o Código, a lei, o que vem dizer é o seguinte, que a decisão, mesmo que não respeite a lei, a decisão da administração, se comprovar sem margem para dúvidas, que sem o vício o ato teria sido praticado com o mesmo conteúdo, que este ato não é inválido. Agora reparem, isto dá uma enorme dificuldade de aplicação e dá um enorme poder à administração, que é basicamente assim, passou o prazo, nós não vimos ninguém, não fundamentámos. Fizemos isto tudo, mas o resultado final ia ser este, portanto, nós praticamos o ato. E o ato é válido ao abrigo desta aplicação. Ora bem, o que é que nós precisamos para uma norma destas? Nós precisamos de tribunais fortes para fazerem uma interpretação adequada desta norma que vai permitir maior impulso por parte da administração pública. E esta norma tem na origem um legislador. Portanto, nós aqui vamos precisar de um judiciário forte para devolver justiça a esta matéria. Isto é só para nós vermos. Podemos estar a falar dos mesmos princípios, podemos estar a chegar às mesmas conclusões em termos científicos e
temos necessidades de aplicação diferentes, consoante as nossas culturas jurídicas. E não é boa ideia estarmos a importar criticamente um corpo de doutrina que é manifestamente válido e bem pensado na origem, mas depois os nossos Estados podem não ser mais bem aplicados. Portanto, devolvo a palavra agora a todos vós para nos fazerem perguntas a todos nós. Quem é que começa? Se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta. Olha só, professor, que quando você falou sobre a questão da diferença entre valores e princípios, que você falou sobre a segregação racial. No meu entender, a segregação racial não seria um valor, não seria um princípio, seria um valor moral. Entende? Até porque eu estava até vendo aqui um texto que eu tinha lido antes sobre a questão de diferença entre princípios e valores. Eles falam assim, não sei se você já leu o Eupédio do Fábio Almeida. Foi um texto que eu peguei dos que eu já li. Diz que uma sociedade se constrói de várias entidades religiosas parciais, que não se confundem com a vida normativa de todos. Aí depois ele fala o seguinte: quando não distinguimos entre valores e princípios, passamos a interpretar princípios como valores fossem, e impor valores parciais sobre todos, mesmo aqueles que não vivem conforme eles. Há um risco, por isso que eu vejo o que aconteceu no Holocausto não foi um princípio, nenhuma regra, foi apenas a questão, essa exemplificação é trazida pelo próprio Alex, mas ele está se baseando no princípio da segregação racial como um princípio jurídico válido à época da distinção e da separação no âmbito da sociedade americana. Você sabe que lá brancos e negros não podiam frequentar a mesma universidade, andar no mesmo transporte público. Então, naquele momento, era um princípio, não era um valor, era um princípio jurídico, porque já tinha passado pelo crivo do sistema e era um princípio jurídico válido. Mas hoje, dentro do contexto, e esse foi o exemplo, dentro do contexto do constitucionalismo como brasileiro, ele seria um princípio inválido. Mas é por isso que se coloca como um princípio jurídico em razão dessa experiência norte-americana, de ser juridicamente válido na época. Essa segregação social é um princípio jurídico válido. E que hoje, dentro do contexto do constitucionalismo como o nosso, seria um princípio jurídico inválido, um valor que não passou na terminologia de Bloch pelo teste da consistência. Então é um valor que não se coloca como um princípio jurídico válido. É porque a segregação racial, tanto nos Estados Unidos quanto na África do Sul, não era um princípio, era uma norma. Porque as segregações eram impostas. Princípios, a gente parte do pressuposto que princípio é espécie de norma. O princípio. Não, desculpa, regras. E aí entra a grande questão. A distinção entre regra e princípio ela só se faz coerente se for diante da solução de um caso concreto ou diante da decisão sobre a constitucionalidade abstrata e inconstitucionalidade abstrata de uma norma. Não tem como, a prioristicamente, você definir como regra e princípio, essa norma é regra, essa norma é princípio. Ela perde até a relevância prática. Há alguma classificação em relação à tese do Marcelo Neves, na medida em que ele resgata o status das regras em detrimento dos princípios? Ele seria o que? Um neopositivista, um pós-positivista? Você classificaria ele como de que maneira você tem uma... Não visualizo nenhuma classificação, porque é a classificação de um só. Qual é esse pensamento dele? Realmente é só ele que faz essa defesa. Ele volta a hipertrofiar a importância da regra no sistema. Na realidade, colocando como tão relevante quanto os princípios. Então, se você quiser uma nomenclatura, você pode dizer que ele é sistêmico, porque a perspectiva dele é humaniana nesse sentido, mas... Seria um pouco pós-positivo. Não, toda essa teoria, todos eles, é parte dos pressupostos positivistas, porque já está
digamos assim, quebrando o paradigma do positivismo em diversos pontos. E o reconhecimento, por exemplo, do princípio como um instrumento para a abertura de heterorreferência do sistema, de lidar com o dissenso estrutural da sociedade, e sem dúvida alguma pode ser encarado como Embora não seja um positivismo esvaziado de moral, como aquele pré-Segunda Guerra Mundial que justifica o direito nazifascista, que justificava os campos de concentração e tal, o extermínio em massa, é um positivismo que compreende através dos princípios a irrigada da moral, mas não deixa de ser uma forma moderna. Eu já vi alguns autores escrevendo e falando sobre um chamado neopositivismo, né, que vem justamente em contrapartida, justamente para dar resposta a esse neoconstitucionalismo, neopsiologismo. Eu acho que talvez a grande questão que traz de novidade, vamos dizer assim, a Marcelo Neves é justamente essa implantação da questão da teoria do sistema, tentando equalizar, de certa forma, um discurso que está muito pendente para um principiologismo, que até o próprio Levi-Strauss critica, né, um pan-principiologismo, e que ele diz que, na verdade, no final das contas, esse principialismo, vamos dizer assim, né, esses neologismos até de nomenclatura, na realidade brasileira, sobretudo, ela vai fundamentar algo que é isso, né, decido conforme a minha consciência, que é a grande crítica, né, que é tentar justamente perceber essa sociedade plural, complexa, e tentar adequar, né, a questão da segurança jurídica e também da questão da densidade teórica, né, que no De um lado, a norma estrita oferecia risco ao sistema, a ponto do exemplo nazista, e do outro, o sistema esvaziado da regra também oferece um risco na medida em que permite ao juiz uma isso é um paradoxo. Isso é o que se chama paradoxo da justiça. A consistência. Eu estava brincando com o Chiara, que na minha atuação prática como advogado administrativista, o juiz, quando ele quer adentrar no assunto, ele utiliza o princípio da proporcionalidade. Quando ele não quer, utiliza a separação dos poderes. E aí, o princípio da proporcionalidade vira um cheque em branco do juiz. A manipulação. Basicamente, na prática, na minha atuação, o lado oposto que na prática o que a gente vê é isso, muitas vezes é a fundamentação necessária. Então, por isso que no Brasil se diz que essa questão, que o neoconstitucionalismo está passando pela fase da bebida. O pessoal começou a se bebedar da principiologia, todo mundo ficou alegre, e agora a gente está na fase da ressaca. O Código de Processo Civil recém em vigor, ele retira o princípio do livre convencimento como razão de decidir e traz, homenageia os princípios argumentativos. Ele agora vai ter que extrair do sistema os argumentos plausíveis para... Que está tendo uma grande reação por parte da magistratura, né? Com relação à necessidade de expor todos os pressupostos de decisão. Eu acho que um dos grandes problemas que essa decisão conforme a indulgência é como o Levi-Strauss afirma muito, uma vez eu vi naquela coluna dele da quinta-feira, que a única coisa que a gente faz, a única coisa que nos sobra quando a gente entra na justiça é rezar que o juiz esteja de boa fé, porque a gente não sabe, não tem a mínima ideia do sentido que vai ser aquela decisão. Então a gente só reza para que o juiz esteja de boa fé, porque conforme o princípio no Brasil a gente sabe que segurança jurídica e nada é quase a mesma coisa. Só para vermos a diferença que há entre as nossas duas culturas jurídicas, quer dizer, há muitas proximidades, mas há algumas diferenças, e esta diferença do papel do juiz é fundamental. Uma das coisas que se está a discutir mais neste momento em Portugal é o chamado princípio da boa administração, que está previsto agora no Código de Procedimento Administrativo. Ora bem, e o problema deste princípio da boa administração é dizer isto: a administração pública deve pautar-se por critérios de eficiência, economicidade e celeridade. Portanto, isto é qualquer coisa que está agora a agitar muito a doutrina portuguesa, saber como é que a separação de poderes pode ser posta em causa, quando está em causa a eficiência, a economicidade e a celeridade. Basicamente é
o juiz poder dizer que uma decisão tomada pela administração não foi a melhor decisão com base nestes critérios. Não foi a decisão mais eficiente porque, reparem, por exemplo, num critério para a aquisição de bens públicos, contratação pública. O critério, muitas vezes, é o critério do desconto. Quem tiver o melhor desconto está, ou quem oferecer o melhor desconto, pode mais facilmente ser contratado pela administração pública. Só que isto, reparem, isto é um critério ridículo, vamos pensar. Um está a vender a 1,30 e faz um desconto de 7 cêntimos. O outro está a vender a 1,25 e faz um desconto de 6 cêntimos. Quer dizer, se nós formos atribuir o contrato a quem faz o maior desconto, nós não estamos a atingir a solução mais eficiente para a administração. E, portanto, faz todo sentido aqui que o juiz possa intervir. E ele aqui não está a haver aqui um problema de separação de poderes. Agora, um dos grandes problemas, e isto no Brasil seria uma coisa evidente, agora, em Portugal, o que se está a discutir neste momento é isto. Coisas desta natureza. Isto para vermos quão próximos estamos, nomeadamente, e fizemos conferências com ministros brasileiros, com professores brasileiros, com professores portugueses, e chegamos à conclusão de que temos em muitos pontos uma cultura jurídica parecida, mas depois há elementos tão diferentes. E este é um deles. O papel do juízo, o papel do princípio, portanto, digamos que é este. Reparem que nós, quando estamos a falar disto, nós não podemos perder a consciência que estamos a falar de uma realidade que é política. Não necessariamente político ou partidário, não é isso, mas isto é político. Dizer o que é que deve prevalecer, ou oferecer uma margem forte de vulnerabilidade aos princípios, ou de permeabilidade aos princípios, é estar a permitir que haja uma intervenção deslocada do legislador, seja da administração, seja dos tribunais. Portanto, nós não podemos perder a consciência que estamos a falar, em última análise, do modo como o decision making power vai ser adotado, como a decisão pública vai ser adotada, seja por um tribunal, seja por uma direção-geral, por qualquer agência, seja pelo juiz. Isto é importante porque este debate não nos pode, e não nos faz, porque nós vamos sempre dizendo matérias em que é aplicável, isto vai servir para se aplicar à vida das pessoas. Esta questão das normas, tudo isto vai contribuir para uma aplicação diferente do direito à vida das pessoas. E é, no fundo, para isto que nós servimos enquanto juristas, levar a regra à vida das pessoas. Mais coisas, façam mais perguntas. Então, nós agradecemos a presença de todos aqui e convidamos vocês a participarem do grupo. Nós temos reuniões e marcamos com certa periodicidade e sempre escolhemos uma obra para discutir, para debater e ao final a gente sempre marca um momento que a gente, cada qual traz a sua opinião, enfim. E como eu disse, estamos em fase de elaboração de um livro, né, que vai ser disponibilizado gratuitamente via web, sobre a discussão justamente do Marcelo Neves, do Working e do Alexi, né, o Alexi. E quando isso for feito, vamos divulgar a vocês e, logicamente, os próximos livros e as próximas obras e as próximas discussões gostaríamos de contar com o apoio de vocês também. Ok? Obrigado.